faleceram na Terra, tinham o mesmo problema de saúde, os dois foram fazer a cirurgia e os dois desencarnaram. E eles se reencontram lá num lugar que primeiramente eles acham que trata de um local de repouso. Depois eles começam a perceber as coisas diferentes e pensam que eles estão no hospital psiquiátrico, né? Para eles estão vivos, né? Eles não compreenderam nada. E eles começaram então a conversar, a observar que as coisas estão um pouco diferentes. Tiveram contato com uma senhora, a dona Alzira, a fofoqueira do livro, né? E ela começou a falar e disse que tem gente que fala que eles estão mortos. A dona Evelina chegou a se sentir mal, né? O Ernesto enxugou o rosto com suor frio, né? Eles não têm mente para acreditar que eles estão mortos. E hoje nós vamos ver isso aqui ainda. Eles se debatendo nessa ideia de que estão mortos. Encontro de cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Esta prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida, para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram até então as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete, quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem conforme os princípios de relatividade. Noutros lances, dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes esguichassem do cérebro em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção, que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas, a se erigirem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos com o mínimo de palavras. Então vejam que coisa interessante, os dois, né, nessa situação. Então vamos ver essas reflexões que eles estão fazendo, né, o seu Ernesto e a dona Evelina. Então veja lá. Extrema leveza de que se viam possuídos. Eles sentiam uma certa leveza. Por quê, gente? Porque não era o corpo físico, eles estavam revestidos com o corpo espiritual. Então é outra matéria, é outra vibração. E eles se sentiam estranhamente leves, né? Muito leves, né? Outra coisa, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora. Eles tinham uma agilidade que no corpo físico não tinham, né? Então essa coisa de eu agachar, depois para levantar, ter que escorar, vai passar, gente. A gente vai ter agilidade, né? Então eles percebiam essa leveza e ao mesmo tempo uma agilidade que eles não tinham. Está diferente, eles estão percebendo que tem alguma coisa diferente.
a maneira singular em que exprimiam o pensamento. O pensamento deles era rápido, uma coisa assim instantânea, né? E era muito mais exuberante do que aqui na Terra. Então o pensamento corria mais célere, né? Era mais ágil, mais profundo, né? Era diferente, eles pensavam de maneira diferente. Então, nesse pensamento ágil, as ideias saltavam do cérebro em forma de imagens. Lembra que nós já estudamos isso? Pensamento é vida, o pensamento cria. Então, à medida que eles falavam e as ideias saíam, parece que eles viam isso em formas de imagem. Não dá para a gente traduzir isso, né, com palavras nossas aqui. Mas ao mesmo tempo que eles falavam, era como se projetasse imagens, como se eles viam essas imagens que o pensamento produzia. Ocorrências telepáticas aconteciam. Então eles também achavam isso estranho. Quando havia uma afinidade entre eles, então, por exemplo, a dona Evelina, ela ia falar alguma coisa, antes dela falar, o Ernesto já sentia o que ela ia falar. Então, uma vez ou outra, assim, eles percebiam telepaticamente a comunicação entre eles, né? Então, que coisa estranha, né? Ele ia falar, ele ia responder, eu já senti o que ele ia falar. Então, essas ocorrências telepáticas também era de se pensar muito a respeito, né? Então, veja só, leveza do corpo, agilidade do corpo, maneira de exprimir o pensamento, ideias em formas de imagem e as ocorrências telepáticas. Tudo isso acontecendo e eles só achando bem estranho, mas não tinham... Oi? Qualquer nível de espírito. Não. O Ernesto e a Evelina estão num nível espiritual de serem socorridos. Veja que eles desencarnaram e acordaram lá no hospital. Então é um livro de espírito. Não foram para umbral, não ficaram vagando aqui na Terra, né? Então eles tinham o mérito de despertar já lá. Como eles despertaram assim? Primeiro, teve uma morte brusca. Por quê? Foram para uma cirurgia, e os dois morreram. Ela acordou lá, ai, graças a Deus, fiz a cirurgia, estou bem, Ela não tem noção, né? Se ela tivesse ficado na terra, visto o velório, acompanhado alguma coisa, ela teria noção, mas os dois acordaram lá pensando que estavam salvos, né? Que foi tudo bem na cirurgia. Então, por isso. E toda vez que eles pensavam no corpo, na família, nas coisas vinculadas à matéria, eles sentiam a reflexão disso neles, né? Passavam mal. Então tem tudo isso aí, gente. E eles ainda, veja como é difícil, pensamento formado, você mudar. Você ter aquela visão, aquele entendimento, como é difícil trabalhar a mente para aceitar uma coisa mais ampla, diferente daquilo que você conhece, que você acredita. Então é todo um trabalho. Eles estão fazendo isso, né, os benfeitores estão trabalhando, para que eles possam despertar sem traumas, né, sem choques. Então tudo é devagar aí para eles. Luiz começou a se sentir muito leve, com muita agilidade. Desconfia. Começou a pensar e projetar e não sei o quê, fala assim, já sei, eu já estudei isso. Né? Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhe mereciam, não logravam admiti-las por verdade inconteste. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantine, que se acomodava num pequeno escabelo, num banco, iniciou o diálogo avaliando Cismarenta.
De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve, e com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira de águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim. Quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra adiante? Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça, tocando a base da árvore robusta. Que vê aqui? Um tronco. E ali, no canteiro mais próximo? Cravos. Seria esse o mundo espiritual, se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo a conhecemos? Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante, mas, sim, nada podemos afiançar de afogadilho. Você está influenciado pelas ideias da senhora Tamburini. Nem tanto, faço minhas próprias ilações. Então vejo os dois conversando ali, e ela então diz para ele, né? Seria esse o mundo espiritual, se a matéria e a natureza estão presentes em todo, segundo conhecemos? E ela disse assim, ó, Ernesto, o que tem aqui? Tronco, uma árvore. E ali no canteiro, flores, cravos. Como é que a gente pode estar morto, né? Você sai num jardim e vê pessoas, vê construções, né? Tudo isso. Não é possível que a gente morreu. Nós estamos num lugar, numa cidade. Lembra que quando elas foram visitar aquela senhora, e a senhora disse assim, a filha disse assim, papai está feliz porque mamãe vem semana que vem. Ela está viajando? Não, ela vem da terra. Quando a moça disse isso, ela sentiu-se mal. Mas depois, olha como a ideia fixa, gente. Depois ela ficou rebatendo a ideia, dizendo assim, ai, como eu sou boba, né? Terra deve ser algum lugar aqui, uma cidadezinha, uma vila. Então eles falaram, vem vindo da terra, porque é algum lugar aqui. Né? Veja como é difícil você aceitar o diferente, aquilo que... Né? Então essa certeza de que está viva, essa certeza de tocar nas coisas e ver que é matéria, deixa o cabra realmente com dúvida, né? Fica com dúvida. Se ele não tiver um certo conhecimento, né? Se ele não tiver refletido, né? Não consegue entender mesmo. Ensinaram para nós que nós vamos pisar em nuvens, né? Então... É isso. Ou gritar no fogo, não é, Mário? Só em nuvens, não. Será que é mais difícil eles se despertarem no hospital ou aqueles que enxergam aqui dentro das pessoas? Eu acho que o mais difícil é aqui. Por exemplo, parentes seus desencarnam, tudo você fica, as obrigações da vida, você tem que continuar vivendo, apesar daquele amor ter ido embora, você tal. Agora, para eles, é mais fácil, eu acredito, mas não exime de dificuldades também. Veja que ela está aí há um tempo e ela quer ver a família. Então, todo mundo quer ver a família, todo mundo quer voltar para casa, todo mundo... Lembra, André Luiz? Então, é difícil também. Aqui, vão se acostumar com a ausência. Tem que refazer a vida, continuar e tal e tal. Lá, eles têm que se adaptar. Nova vida, tudo diferente. Então, é uma adaptação também difícil. Mas, quando vai se esclarecendo, eu tenho crença de que lá é melhor. Você falou assim, das outras vezes que eu comia, foi melhor do que...
As outras vezes que eu morri foi melhor, sabe? Ô, Luiz, É. Luiz Antônio, mas a pergunta do Luiz, ele está perguntando se para o espírito é mais fácil acordar num local assim ou acordar aqui na pele dele, velório, aquela coisa. Ah, é isso? Ah, tá bom, entendi errado. Para o espírito é muito mais fácil despertar lá. Já pensou o pavor que você tem de estar aí andando, você vê todo mundo, seus parentes chorando, triste, você não entende o que está acontecendo e não sei o que, é um velório, você fica assim meio confuso. Há espíritos que veem o próprio corpo. Há outros, eles não acreditam que eles estão mortos e vão olhar o caixão para quê? Eles estão ali com a família, acompanhando aquela coisa toda. Então é bem difícil. Eu acho que é um choque você entender aqui, né? Lá é muito mais fácil. Agora, o irmão Jacó, os benfeitores não deixaram ele entrar na sala do velório. O velório. Porque, por certo, ele iria assimilar, né, a ligação com o corpo e ele iria sentir-se mal. Luiz, esse livro ele retrata também a história de uma sala mediúnica, né? E a gente percebe que tem momentos que você está doutrinando, você fala que ele está morto, que ele é um homem, está falando através de uma mulher, e ele, né, André, a gente passa... Então, a pessoa não entende, né? Esse Não livro ele acredita. retrata bem os momentos que a gente vive numa sala mediúnica. E ele não acredita, você dá mil opções, Argumentos. e ele Não não acredita. acredita. É porque vem tudo assim, acho que tá. Oi, Daniel. Dá a impressão que a concepção que a gente tem de dificuldade de entender esse estado de matéria tem a ver com o estágio da ciência mesmo. Hoje em dia, o que a gente aprende na escola ainda é que a matéria tem 3 estados só, sólido, líquido e gasoso. A gente já sabe. E aumentou um, agora é o radiante. Mas é matéria para nós. Nos estudos da física existem 7 estados, né? Plasmático, fluídico, porque a gente ainda não Entende. entende isso. O André Luiz disse em Evolução em Dois Mundos, na década de 40, ele disse que matéria é luz coagulada. Olha que coisa maravilhosa, né? E a ciência provando isso hoje. O Einstein também dizia, a matéria é energia coagulada. Coagulada. O Einstein faz 40 anos. Vai voltar. O Maurício está falando assim, quando a pessoa lá está consciente e tudo, a mulher ia voltar. Ele estava feliz para ela morrer aqui na Terra. Né? É aquele negócio, lá lágrimas de despedida, aqui sorriso de reconhecimento, de receber o indivíduo, né? São coisas dos dois lados da vida. Fala, Antônio. Não lembro onde eu li, que a grande dificuldade nossa é desencarnar a mente. Né? Você desencarnou o corpo, mas a mente ainda está encarnada. Fica com aquelas coisas da matéria, você fica vinculado às coisas ali. Né? Por isso que é difícil. Vamos lá. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer. E quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar esta alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nos-las transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nos-las entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos, sem que tenhamos, até agora, despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Não conhecemos
o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciência da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? Olha só, ela dizendo, né? Ernesto, se nós morremos, né? Se estamos mortos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias? Aqueles que nos precederam na vida nova. E nossos avós, nossos amigos, por que ninguém vem nos receber, nos encontrar? Isso acontece para eles dois. Há espíritos que despertam já amparados por familiares, por amigos, que eles reconhecem no mundo espiritual. Há espíritos que não vê ninguém. O André Luiz, por exemplo, quem que ele viu? A mãe dele, que não estava ali, estava em uma esfera da vida superior e vem só fazer uma visita rápida e retorna. Então a mãe dele tinha morrido, ele não via ali, o pai também não, a irmã também não, uma outra já tinha reencarnado, ele também não via. Então ele não tinha ninguém assim, né? Veja que ele foi acolhido pela dona Laura para ficar com eles, né? Ele não tinha família nenhuma ali no mundo espiritual. Então isso acontece de acordo com cada um de nós. Cada um. O tipo de vida que nós tivemos, a ligação que nós tivemos com as pessoas, o mérito, a condição mesmo espiritual. Tem gente que não pode ver o avô, né? Lembram o André Luiz narrando a história de uma moça que estava no hospital, morre, não morre, e o noivo dela, né, de desencarnados, ele chegava, né, meu bem, fique tranquila, fique tranquila. Ela acordava gritando, né, dizendo, pelo amor de Deus, afasta isso de mim, né, o que está acontecendo? Quer dizer, ela mesmo repelia o noivo querido que queria recebê-la, queria ajudá-la, e ela, sai daqui, meu filho. É a ideia que a gente tem de que espírito desencarnado, o morto, é assombração, é coisa ruim, é gente que vem, né? E, na verdade, nossa mãe é nossa mãe, nosso pai é nosso pai, o amigo é amigo, continua normal, né? O que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas neste hospital? A reflexão do Ernesto. O que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas neste hospital? E a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Já indaguei. Qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. Quem são esses, no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início, supus estivéssemos em recuperação num instituto de saúde mental. Entretanto, cada dia que passa, nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que se avizinhava e urgia se apressassem. Munidos do necessário consentimento, ei-los que se dirigem para a organização às 7 da noite, junto da amiga,
que os recomenda à estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo, que de certo se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada, e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Então lá, olha a reflexão do senhor Ernesto, como vai longe, né? Então veja, esses recursos que eles estão recebendo. Ele pergunta assim, ó, e as contas do hospital? Nós estamos aqui, ninguém fala nada, não cobra, né? Os cuidados que recebemos, as roupas novas, porque se eles estão lá, o mundo é normal como se fosse aqui da Terra, eles vão ter roupas. De onde vem essa roupa, né, que nos oferecem? Quem pagou? E essas utilidades que nós usufruímos? O que é utilidade? Um livro que pede para ler. É nesse livro que ela pediu o Novo Testamento? É, né? É. No começo, ela é católica, né? E o médico falou, você quer? Um livro, aí trouxe o Novo Testamento para ela. Então, utilidades, coisas que vão ficando ali para uso deles, como que aparece isso gratuitamente, como é que é isso, né? Então, e essas utilidades? Tudo isso, ele pergunta, quem é que paga? Bem pensado. Aí eles respondem, né? Os que vos amam. Então ela diz assim, então ele está dizendo que nós estamos numa organização hospitalar, de refazimento, e quem está pagando tudo isso é aqueles que nos amam. Então é quem? Meu marido, meu pai, tá? Eles que devem estar bancando isso daqui. E eles não vêm visitar-nos porque nós estamos recuperando o estado mental, né? A enfermeira disse que em breve eles vão vir, logo eles vão estar com a gente. Então é isso. Então veja, na verdade, eles estão dialogando e eles estão começando a desconfiar. Eles não aceitaram ainda a ideia, né? A dona Tamburini fala para eles alguma coisa, eles acham interessante ela falar, mas não concordam com ela, né? O senhor Ernesto tem mais lucidez, porque ela falou assim, e as preces, se a gente morreu, e as preces do nosso familiar? Onde estão? Como a gente não recebe nada? Aí ele diz, talvez essas preces estejam nos sustentando, e nós não temos faculdade ainda desenvolvida para perceber isso. Nós estamos aqui como que reaprendendo a viver, é uma nova vida. Então ele começa essas elucubrações, esses pensamentos, ele tem mais amplitude de pensamento. Ela é mais acanhada. Ela era uma mulher de fé, mas ela tinha uma fé cerceada, né? Com limitações, sem possibilidades de maiores avanços. Ele não. Lembra que antes ele lia bastante livros, ele estava assim, ainda ela brinca com ele assim, o senhor está lendo como se estivesse com o pé na cova, né? Então você já está preocupado com as coisas do Espírito. Então ele começou a ler, né, várias coisas a respeito de espiritualidade. Então ele tem a cabeça mais aberta, né? Ele vai acreditar nisso mais cedo que ela, né? Então eles chegaram lá no instituto, o professor, o amigo que vai falar é o Cláudio, e eles então estão lá. Qual é o tema, professor? Se indicou senhora distinta.
da existência na Terra. Olha lá. Em seguida, ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Antes da gente ver a palavra do irmão Cláudio, vocês perceberam que eles estão reunidos, ela fala ali em 23 pessoas? É um número pequeno. A gente está acostumado com orientações espirituais, aquele público grande, né? É que essa instituição, ela é assim, a turma não sabe que morreu de jeito nenhum. Então, à medida que eles vão criando condições para isso, eles vão, então, frequentando esse instituto. Então, é como se fosse assim, de grupo em grupo, né? Porque cada um vai despertando um determinado tempo. Já seguiram, né? O dia que alguém me disser, perguntar hoje, quem que vai falar? É o Luiz Antônio que vai falar da existência na Terra. Aí você desconfia. Aí desconfia não, tem certeza, né? Então ele vai dizer assim: reflitamos, meus amigos, quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas. Isso na época. Hoje é 7, né? 7 bilhões. 8 já? 7,7, quase 8. 8 bilhões de pessoas na Terra, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora, enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zênite, em outras as criaturas se acham de cabeça para baixo, diante do nadir ou nadir, sem que ninguém dê por isso. Então olha só, ele começa a falar assim, olha, a Terra é algo de se pensar. Nós estamos nesta nave que está suspensa no universo. Que força é essa que ela está pendurada, que não cai? E a volta dela em torno do Sol, a volta em torno dela mesma. E enquanto uns estão no zênite, quer dizer, aqui para cima, outros estão no nadir, de ponta cabeça, porque é o contrário de zênite, né? Então a turma está de ponta cabeça lá. Como é que não cai? Como é que a água não invade? Como é que é tudo isso? Então ele começa a mostrar a grandeza da Terra, né? Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos, sem repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria, em toda parte, se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deutérons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço de sua parte. De que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Estabelecendo-se comprida pausa, aventou um cavalheiro. Professor, com estas deduções, o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito,
Cada qual nasce para determinada tarefa, com disponibilidades de evolver para outras, sempre mais importantes, e que por isso mesmo não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará, desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se e, à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará ele a conta certa ao término da empreitada. Então, o irmão Cláudio está lá no Instituto de Ciências do Espírito. E ele então diz para todos ali o seguinte: a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito, que renasce no mundo físico tantas vezes quantas se façam necessárias. Jogou a ideia da reencarnação. O espírito renasce várias vezes. Mas antes, ele mostra a nossa ignorância com relação à vida. O André estava falando comigo aqui antes do universo, não sei o quê. A gente é uma coisinha tão insignificante diante da Terra, do nosso planeta, diante dos mundos que nos cercam, do Sol, da nossa galáxia. O universo é tão grande que nós somos infinitamente pequenos. Então, às vezes, a gente dá tanto valor a certas coisas que passa, não tem valor nenhum. A gente fica amarrado nessas situações, impedindo o nosso avanço, o nosso progresso. Então, a vida na Terra é oportunidade de trabalho. E trabalho dá para nós experiência. E experiência nos oferece crescimento espiritual, progresso, né? Então é isso a vida na Terra. E ele toca no assunto da reencarnação. Luiz, é muito interessante falar que a ciência vai avançar, vai desvendar os segredos da matéria, mas a fé é que vai nos sustentar. A fé, Ele mostra a terra, né, todo o seu sentido. mas depois ele fala da religião e da fé. Você tem que ter fé, senão você fica órfão. A ciência pode fazer tudo, mas se você não tiver fé, compreensão da vida, negativo. Aí ele chega nessa frase, ele falou da fé e da religião. Não, e aí ele foi preparando o caminho, né, para ele jogar a ideia da reencarnação. Daí a visão do Chico, né? Falar que era um cisco. Um cisco. É um cisco, né? E na sequência aí ele fala assim, para utilizar cerúleo. Onde que está? Na sequência, necessário para utilizar, se aperfeiçoar, Para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se, para utilizar-se dos recursos que ele tem para crescer. Por exemplo, o corpo físico, né? Para ele crescer, lucificar. E nesse contexto, a fé é ingrediente indispensável, né? A nova edição já não tem esse lucificar, foi suprimido. Novas traduções, minha filha. Uma judiação. É uma pena. Estão tirando frase, palavra, substituíram nas obras de Fonte Viva, tudo, tiraram o trecho que Emmanuel colocou, uma tradução bíblica que ele escolheu, tiraram e estão botando nova.
Eu estava lendo, ele fala assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo verá luz. Eles mudaram as palavras desse, porque pegaram de outra tradução. E aí, a lição que você lê, as palavras que o Emmanuel usa, não coadunam com o trecho evangélico, mas dão certinha com o que estava original. Então, são essas coisas aí que acontecem na vida, né? Vamos lá. O explicador revelava tamanha altura cultural através da exposição em andamento que raros à parte se fizeram ouvir, sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção que pretendia, indubitavelmente, preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido. Comentou: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Referimos-nos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas, quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? Ninguém ali penetrava ao fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho. Surgindo mais ampla cota de silêncio, em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista, Evelina cobrou ânimo e perguntou: irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não. Cada qual de nós é um mundo por si, e em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que nem adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. Então, veja só, eles registraram muita coisa aí. Eles vão amadurecer muito, né, com essa orientação. Agora, veja o que André Luiz fala aqui, gente, que interessante. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados, né, delicadamente, a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho. Imagina, o que? Eu estou morta, gritar, eu não aceito, não estou morta. Não, quando ela está amadurecendo, ele está falando as coisas devagar.
está sendo adestrada delicadamente. Olha que interessante, né? Fazendo refletir, colocando as ideias a pouco e pouco, para refletir, para pensar, né? Então, ela está aprendendo coisas novas, eles estão... Isso é bom para a sessão medíocre, né? Agora, veja só, o que são as ideias, gente? Tem um amigo meu que fala assim, que ele aprendeu a vida inteira, a mãe dele dizer que chinelo virado morre a mãe. Então, tudo na casa dele, a mãe não deixava chinelo desvirado, então ela fala, ninguém deixava chinelo desvirado. Ele falou assim, que ainda hoje, às vezes ele vai deitar no sofá, o chinelo virou, ele olha e fala assim, eu não vou desvirar, isso é bobagem, eu não vou desvirar. Aí ele diz que não aguenta, vai lá, ele mesmo rebate, aí ele diz, mas também não custa nada, né? Você vê, uma ideia fixou na cabeça, botaram, falaram. Agora veja, uma coisinha boba, imagina ideias que te martelou, que pôs na sua cabeça, que pôs. Por isso que demora a evolução, demoram as transformações, né? Porque nós ainda estamos envolvidos em ideias erradas, né? Com preconceitos, competições equivocadas, né? Oi? Vai que dá um azar, ela morre. Vai que dá um azar, ela morre, aí eu vou ficar culpado. Então, coisas simples a gente tem dificuldade. Agora, imagina mudar a sua concepção de vida. É um trabalho que realmente mexe com a gente. Então, eles estão sendo adestrados. Luiz, na mediúnica, nós somos orientados a não falar se o espírito sabe. Não Sim. sabe que ele desencarnou, nós não podemos falar. Não vai falar de uma vez. O orientador vai tendo intuição. Se pode devagar ir falando, para ele pensar. E para um você não pode falar nada, é concordar que ele está vivo, né? E assim por diante. Vai devagar. No estudo. Sim. E aí a frase que ele coloca aqui, eu acho interessante. Ninguém pode conhecer se não estuda. Vamos trazer isso para nós. Isso, bem lembrado. Pensa bem, muita gente frequenta, tal, mas não estuda. E o estudo é que liberta a alma. O estudo. Eles estão reconfortados se estuda. Beleza. Porque as ideias vão se encaixando, vão, né, dispersando. O estudo é de suma importância no nosso crescimento espiritual. Semana que vem a gente prossegue, então, para ver agora o que vai acontecer com esse estudo que eles fizeram, como é que eles vão reagir, né? Meus amigos.